bem-vindos. Bem-vindos a esta última sessão do debate da APDC sobre telecomunicações. Este, eu diria, é o debate mais esperado destes 2 dias, que foram intensos. É para debater o estado da nação das telecomunicações. Enfim, em meu nome, em nome do ECO, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Recordo-me que estive aqui há uns anos, num debate idêntico a este, e na altura o que se batia era conteúdos. Estávamos a debater conteúdos e, curiosamente, nas semanas seguintes, tivemos acordos entre estes operadores, ou quase todos eles, para ser mais rigoroso. E clubes de futebol foram acordos milionários, lembro-me, que os clubes agradeceram muito. Creio que, passados estes anos, os operadores não terão assim tanto a agradecer. De qualquer forma, hoje, diria, manda a tecnologia, as redes, o serviço. Temos aqui, diria eu, 3 convidados, 3 gestores e, se me permitem a expressão, 2 incumbentes e um novo entrante. Temos Miguel Almeida e Ana Figueiredo, respectivamente CEOs da NOS e da Altice, e Luís Lopes, que é, de alguma maneira, o entrante, e não deixa de ser interessante no contexto em que estamos a viver hoje nas telecomunicações em Portugal. Enfim, a feliz coincidência que nos permite também ter aqui, digamos assim, um debate e um início de debate e uma conversa que vai muito a propósito do momento que estamos a viver. Bem-vindos aos 3 e obrigado, obviamente, por estarem aqui presentes neste nosso debate anual, que é já obrigatório. Enfim, eu vou dar aqui a oportunidade ao Luís Lopes, um entrante. Enfim, eu diria mais um reentrante. Na verdade, o Luís Lopes já trabalhou, obviamente, em Portugal, estava na Alemanha, e eu gostava de começar por lhe perguntar, até pela sua experiência, vem diretamente da Alemanha, há um mês, mais ou menos, como presidente, há pouco mais de um mês como presidente da Vodafone de Portugal, se há concorrência nas telecomunicações em Portugal, daquela que beneficia mesmo os consumidores. Antes de mais, uma boa tarde a todos. Agradecer o convite para participar neste painel. É particularmente um momento oportuno para ter esta discussão, até porque desde há alguns meses atrás existe uma consulta pública promovida pela Comissão Europeia relativamente ao futuro das telecomunicações, em que vários temas são debatidos no âmbito dessa consulta e que tenho a certeza que iremos falar sobre alguns deles aqui neste painel. Gostava de enfim, relativamente à questão se há concorrência, já vou dentro de um momento à pergunta diretamente. Diria que gostava de fazer aqui primeiro uma reflexão sobre o que é, por um lado, que parece um paradoxo no setor das telecomunicações, que se por um lado olhamos para o setor como um setor crítico para a economia, um setor que acelera o crescimento económico, que é importante em vários aspectos, nomeadamente benefícios para os cidadãos, como vimos, por exemplo, o que aconteceu durante o período que tivemos no Covid, em que Sim. Uma infraestrutura absolutamente crítica. E o paradoxo é que, por outro lado, quando olhamos para o setor como um todo, e a Alemanha e os outros países no qual tive a oportunidade de observar, a Europa como um todo, é um setor que está doente. E quando eu digo está doente, é na perspectiva de um investidor. Se olharmos para o que é que aconteceu na última década no setor das telecomunicações na Europa, e aqui vou dar um exemplo muito concreto. Luís, eu não quero interrompê-lo, mas tenho que o interromper. Nós já lá vamos e vamos ter tempo de falar de rentabilidade, de investimento. Eu gostava de começar mesmo por insistir. Se temos concorrência em Portugal no setor das telecomunicações? Enfim, a Vodafone na última década ganhou 20 pontos de cota no negócio fixo. Certo. Se isto é sinónimo que não há concorrência, não sei exatamente como é que podemos definir. E às vezes, quando surge essa pergunta, a minha grande preocupação acaba por ser até nas pessoas que no dia-a-dia trabalham neste setor, como é que eu consigo explicar às pessoas que dão, enfim, mais do que às vezes lhes é pedido para ganhar um cliente, para ter uma proposta, para ter mais um cliente empresarial, como é que lhes consigo explicar que há uma visão de que não há concorrência? Isto não é uma questão moral, não é? Eu estou a suportar isto em avaliações de reguladores, não é apenas de um. Já há vamos falar concorrência da no regulação. setor e a alteração de cotas de mercado é
traduz exatamente o facto de existir concorrência no setor. Miguel, posso citar uma frase recente num comunicado da Anacom, mas também poderia citar, não vou fazê-lo, os vários processos da ADC que os operadores de resto contestam, mas que existem e estão aí para ser avaliados. Os preços das comunicações em Portugal estavam 19,3% acima da média europeia em 2021. O que é que isto revela sobre a concorrência em Portugal? Pouco. Antes de mais, começo por cumprimentar a todos, dar as boas-vindas ao Luís, uma vez que é a primeira vez. Isso revela muito pouco sobre o setor, revela muito sobre o regulador. Porque isso, pura e simplesmente, não é verdade. Repara, vamos lá ver. Tenho 2 minutos para dizer que não é verdade. 2 minutos. E voltando ao ao tema da concorrência. Portugal não é conhecido por ser um país onde o poder de compra seja muito elevado. Não é um país que seja conhecido, aliás, existem números sobre isso, onde a literacia digital seja muito elevada. Ainda assim, Portugal é número 3 da Europa no que diz respeito à subscrição de serviços de elevado débito. Ora, se não é pela literacia digital ser superior aos outros países da Europa, e se não é pelo poder de compra ser superior, por que é que será? Não será essa a melhor métrica de que existe concorrência? Eu posso debitar factos e mais factos e mais factos. 75% dos portugueses já trocaram pelo menos uma vez de operador. Esse número na Europa é 40%. Continuo? Claro que há concorrência. A DECO, voltando aos preços, a DECO disse em 2021, e não existiram aumentos, até recentemente, não existiram aumentos em Portugal. Eu estava a citar um relatório da Anacom, não da DECO, mas enfim. Isso conhecendo-me, é obviamente provocatório. Vamos lá então. Estou aqui para isso. Estou aqui para isso. Vamos lá. É evidente que o regulador tem um discurso, tem uma narrativa que vem de alguns anos atrás, que construiu com base em não factos, com base em falácias, para levar a cabo uma agenda que é uma agenda pessoal e ideológica. Todos nós sabemos disso. E era impossível levar a cabo essa agenda sem construir essa narrativa falsa, nomeadamente a dos preços. Mas a concorrência faz-se então porquê? Não é pelos preços ou é também pelos preços? Faz por tudo. Vamos lá ver. Vamos começar do princípio. Disponibilidade de infraestruturas, de serviços de elevada qualidade. Portugal compara bem ou não compara bem com os outros países? Em termos de... São os serviços de última geração, estão disponíveis para as pessoas, são acessíveis. 94% das famílias portuguesas são servidas com redes fixas de elevado débito, segundo a Comissão Europeia, não fui eu que inventei este número. Há 3 países à nossa frente nessa métrica. 94% em Portugal não chega a 70% como média europeia. Depois temos, como eu dizia há pouco, 70% dos portugueses subscrevem serviços de débito superior a 100 gigabits. Esse número na Europa não passa dos 40%. Temos, em relação ao 5G, 90% de cobertura da população ao fim de 1 ano e 2 meses, após serem atribuídos os direitos de utilização. Temos, em termos de qualidade 5G, e voltando ao regulador, vimos todos, ou pelo menos os que estão aqui muitos viram, fotografias, pelo menos, do regulador em Barcelona a receber um prémio. Qual era esse prémio? Pela melhor qualidade de redes 5G na Europa, é portuguesa. Portanto, há investimento. Estamos de acordo com investimento, sim. Há investimento, há serviços de última geração, existe disponibilidade porque servimos o país todo, quer com a rede móvel, quer com a rede fixa. E há penetração, há subscrição de serviços. Se isso não é por outras razões, que não seja, por exemplo, há bocado falava, o poder de compra ser extraordinário em Portugal, ou a literacia digital ser extraordinária em Portugal, parece-me evidente, e estes factos, per si, comprovam que há concorrência, comprovam que os preços são acessíveis. Eu não estou à espera que a Ana me diga nada de muito diferente, disse o Luís e o Miguel, mas de qualquer forma então, porque é que precisamos de 2 novos operadores no 5G, que é o que vamos ter em breve? Enfim, já estão atribuídas as licenças de resto. Eu acho que essa pergunta tem que dirigir ao regulador, não é? Porque ele é que tem feito, digamos, o convite e há necessidade de termos mais operadores no mercado. Não é? Houve operadores que entraram e que veem a oportunidade. Portanto, se não houvesse margem para entrar no mercado, provavelmente não investiriam o seu dinheiro numa rede, por exemplo, como a 5G, que é pesada, não é? Parece que uns já querem sair. Já lá vamos. Bem, eu acho que os meus colegas de painel, e já agora aproveito para dar as boas-vindas também ao Luís, o ano passado era eu o rookie, hoje és tu, e também tinha um mês em funções, exatamente há um ano atrás. Já foi aqui referido qualidade de serviço, cobertura. Nós comparamos, e se há indústria, e se há setor em Portugal que
Portugal pode se orgulhar é das comunicações e deste setor. E isto é feito único e exclusivamente com investimento privado. Ou seja, não há aqui financiamento público, foi feita cobertura, foi feito um investimento tanto em redes móveis como em redes de fibra óptica de última geração por parte dos operadores também que representam o mercado. Por outro lado, em termos de acessibilidade e em termos de preços, acho que também já foi muito agregado e já foi dito. Houve a oscilação de cotas de mercado. Relembro que, por exemplo, no caso da Mel, nós fomos o Challenger na TV e de Challenger passámos a ser líder também do mercado na TV em 12 anos. Isso quer dizer que há alternância, que há competitividade, que há oferta e que todos aqui os operadores que estão no mercado competem por dar o melhor serviço ao cliente. Faz uma pergunta do que é que... Sim, eu acho que há outra coisa que eu acho que é muito importante referir. Nós somos setores e indústrias de capital intensivo. Certo. Nós investimos, por média, mais de 1.000 milhões de euros por ano. Por isso, indústrias, setores de capital intensivo são indústrias que necessitam de escala. Não se vê noutras indústrias também de capital intensivo 10 operadores, 15 operadores a operar nesse setor. O que é que o novo operador procura? Eu acho que em Portugal já provámos que somos competitivos, que a portabilidade tem sido... Somos o terceiro país da Europa com maior nível de portabilidade nos últimos 6, 7 anos. Mas então o que é que procuram esses novos operadores, os que concorreram, nomeadamente um que não está mesmo em Portugal? Enfim, é novo. Primeiro, dos dois, há um que está numa operação de consolidação. Já vamos ouvir o Luís. Aí acho que compete ao Luís falar sobre o tema. Sim, mas há um que quer entrar. Não estava cá, a Digi quer entrar e, pelo que se sabe até, já tem instaladas antenas e infraestrutura a investir. O que é que o faz entrar num mercado que aparentemente não precisa de mais um operador? Ana. Bem, eu acho que, obviamente, eles vão competir. Vão competir porquê? Pelo preço? Eu penso que vão competir por preço e, obviamente, por nos desafiar. Eu acho que aqui já entraram vários operadores no mercado, desde a liberalização do setor. Já tivemos operações de concentração, de M&A. Acho que este é um setor, como o Luís estava há pouco a comentar, é um setor que tem bastantes desafios e provavelmente vamos a esses desafios do ponto de vista de investimento. Sim. Acho que há alguma grande incógnita sobre, digamos, aquilo que vai ser o posicionamento estratégico desse novo operador. Tem-se ouvido pouco sobre esse operador. Eu acho que estou Quase aqui nada mesmo. e da Mel. Nós tentamos, mas é verdade que nós não conseguimos ouvir. Não sabemos quais são os objetivos, o que traz ao mercado, o que é que pretende com o mercado, qual vai ser o seu posicionamento. Aqui compete-nos, já entraram vários, nós estamos à espera deles e iremos, obviamente, responder e iremos competir pela melhor qualidade de serviço. O Miguel estava aqui a mexer-se na cadeira, porquê? Por causa da concorrência pelo preço que vai trazer esse operador? Não, eu tenho uma explicação das motivações de entrada. E a explicação é relativamente simples. É evidente criação de valor económico para quem faz essa jogada. Porque é evidente que em Portugal não há espaço para mais que 3 operadores. Isso é evidente, basta olhar para o resto do mundo, nem é o resto da Europa, o resto do mundo. Países que são 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes maior que Portugal têm 3 operadores. Países onde existiam, os poucos países onde existiam 4 operadores, muitos deles estão a reduzir. Aqui ao lado da Espanha, por exemplo, está a ocorrer um processo de fusão entre a MásMóvil e a Orange. No Reino Unido, entre a Vodafone e a Free, o Luís saberá melhor que eu, mas há um rumor muito forte em relação a isso. Portanto, a tendência na Europa é para redução para 3 operadores, porque só isso permite concorrência por um lado. Só isso permite concorrência por um lado e investimento por outro. Agora, quem faz uma jogada destas, uma jogada de criação de valor acionista, entra, destrói, faz confusão e depois, obviamente, que para sair vai ser remunerado por isso. O que é que aconteceu no entretanto? E no entretanto, o que é que acontece? O que é que aconteceu no entretanto? Há uma falsa ilusão de benefício para o consumidor. E digo falsa porque no curto prazo admito que se traduza eventualmente em preços mais baixos, porque isso é absolutamente essencial para quem tem 0% de cota, atingir a escala mínima e dessa forma ser relevante para se poder vender. Isso não é o mais importante para o consumidor? No médio e longo prazo, a questão fundamental é: temos visão de curto prazo imediata ou temos visão a prazo? Portugal, hoje, já dissemos aqui os 3, compara de forma, eu diria que é o único setor que tem a posição nos rankings europeus que tem
só as telecomunicações têm este tipo de posição. O que é que vai acontecer daqui a 10 anos no contexto em que vivemos? E podemos voltar a explorar o contexto mais atrás, regulatório e não só. Eu tenho uma certeza absoluta, mas absoluta, que daqui a 10 anos, não estaria eu aqui, estará a Ana e o Luís, mas eu já não, já chega. É que Miguel está aqui exatamente há 10 anos. Eu eu estou a fazer 14, o meu trabalho eu de estou casa. a 14. Não, mas presidente, nós... Mas antes já estava aqui, já estava aqui como ótimos. Já Como há ótimos, 14. sim. Mas como ótimos... O que vai acontecer daqui a 10 anos é que nós vamos estar não no topo europeu, mas na cauda. Não tenho qualquer dúvida sobre isso, porque é impossível sustentar investimentos com 4 operadores em Portugal. E há outra coisa, António, que eu acho que também é muito importante. O novo entrante beneficia de uma boleia que nenhum de nós os três vamos ter, a nível de obrigações de cobertura. Obrigações de cobertura traduzem-se em maior nível de investimento. E, portanto, Mas isso era necessário para criar concorrência. na equação económica e na equação que todos nós temos que ter do ponto de vista de rentabilidade dos nossos investimentos, isso é fundamental e isso vai permitir, digamos, uma boleia de entrada no mercado que nós, empresas que já estamos há mais tempo, no fundo não o vamos ter. Há outra coisa fundamental e tocando no tema do longo prazo, nós somos aqui empresas que temos investido em todo um ecossistema e a desenvolver um ecossistema há mais de 10 anos e há décadas que estamos presentes no mercado português. Aqui, por exemplo, neste painel, estão 2 das empresas que maior número de patentes têm registadas do ponto de vista de investigação e desenvolvimento e estamos no top 3. E só se consegue com uma visão de longo prazo, e só se consegue com investimento, e só se consegue com compromisso com o país e estando cá para desenvolver uma sociedade mais digital e inclusiva. Vamos chegar à conclusão que dentro de 3 anos não vamos ter este cenário, provavelmente dantesco, que o Miguel estava aqui a pôr, porque vão continuar a ser 3 e porque, entretanto, vai haver consolidação, seja lá de que forma for. Eu pergunto ao Luís, afinal, que está mesmo com alguma destruição de valor. A viver um processo de consolidação, se pode partilhar connosco o que é essa visão da compra da Novo e em que ponto é que isso está. António, antes de responder essa pergunta, se me permites, eu acho que é importante fazer aqui uma reflexão relativamente a esta questão da sustentabilidade de longo prazo do setor, até porque nós temos alguma demonstração do que está a passar no setor na Europa, portanto não é em Portugal ainda, mas na Europa em concreto, em que a Europa está com um atraso significativo no setor de telecomunicações, no 5G e nas redes de fibra óptica, quando compara com os Estados Unidos e quando compara com a Ásia, e vem de um cenário em que havia vantagem há 15 anos atrás, no 4G e no 3G. Portanto, alguma coisa aconteceu neste percurso destes 10 anos. E o que tem estado a acontecer é que a indústria na Europa está sobrefragmentada. Os operadores têm subescala quando comparam e competem num setor mais global de telecomunicações e isso tem que ser resolvido e endereçado. Nós temos, na Europa, perto de uma centena de operadores, para um mercado de 400 milhões de pessoas, 600 MVNOs. Se olharmos para Estados Unidos, Canadá e mais 2 países desenvolvidos na Ásia, Coreia e Japão, é 5 vezes menos operadores e menos de metade dos MVNOs. Portanto, o número de clientes que cada operador serve, o potencial, é um mercado... Daí, se calhar, a explicação para a operação com a Novo? Relativamente, e qual é o resultado prático desta fragmentação e de uma deflação de preços, é que os investidores no setor das telecomunicações na Europa não olham para este setor com especial apetite. E isto aqui é um inglesismo que eu estou aqui a aplicar, fruto de ter passado tantos anos fora. Sendo aqui concreto, quem tivesse investido 100 euros no setor das telecomunicações há 8 anos atrás, em 2015, hoje teria 60 e tal euros. Tinha perdido mais de 30% do seu investimento. E isto é apostando num cabaz de empresas. Portanto, não tem a ver com empresas que possam ter tido um bocadinho melhor ou pior performance. Sim. Se tivesse investido num setor, num cabaz de empresas que não tem nada a ver com telecomunicações, teria 150 euros. Por exemplo? Não, por exemplo, as 600 maiores empresas na Europa, nem é escolher nenhum setor em particular. O setor das telecomunicações foi o setor na última década com pior performance. Eu vou querer falar sobre sustentabilidade. Já agora, isto tem a ver, vamos ao negócio, isto tem a ver com esta questão. concreto. A questão de fundo que existe no setor é precisamente esta, que é um setor que está sobrefragmentado e, ao mesmo tempo, não tem sido capaz de fazer payback dos seus investimentos. O retorno é abaixo do custo de capital. Como percebem, estes gestores são difíceis de gerir. Eu Mas, vou António, continuar a insistir. É a realidade. Mas é que vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Sobre a pergunta. Sobre o negócio. É isso que justifica
É Não. esse quadro que justifica o O negócio? negócio que foi proposto e que está sob apreciação da Autoridade da Concorrência, portanto não poderei comentar muito sobre ele, portanto vou-me restringir ao que nós temos dito, que é o racional estratégico desse negócio, é que nós acreditamos que é uma oportunidade de acelerar investimentos da Novo. A Novo tem uma rede de cabo já bastante desatualizada. Acreditamos que a Vodafone vai poder trazer uma aceleração desses investimentos para uma rede de fibra óptica, resultando em mais e melhores produtos para os clientes da Novo. O outro aspecto que é importante, foi um que já foi referido aqui, é que a Vodafone é uma empresa que está há 30 anos em Portugal, tem uma visão de longo prazo sobre o setor. De vez em quando diz que quer sair, mas tem-se mantido. Nunca disse isso. A Vodafone nunca disse isso, que queria sair do setor em Portugal. Ao contrário, se calhar de outras empresas, mas a Vodafone nunca disse isso. A Vodafone tem uma perspectiva de longo prazo, fez investimentos em rede, como todos os meus colegas do painel, investimentos esses que não têm paybacks, não têm retorno de investimento em poucos anos, às vezes demora 10 anos a ter retorno. Portanto, é fundamental que exista previsibilidade sobre esses investimentos. E, A ADC não parece muito convencida das virtudes do negócio, não é? a ADC levantou algumas preocupações que serão endereçadas em sede do que é normal nestes processos de concentração. Então, Portanto, e a Altice e a nós, que preocupações é que têm sobre este negócio? António, Ana. eu gostaria só de acrescentar mais uma coisa e colocar Força. um número e o impacto dessa fragmentação do setor europeu versus o americano. Se verificarmos o rácio de CAPEX sobre receitas, o europeu em média anda em 20%. Ou seja, os operadores investem 20% das suas receitas em investimento de redes e modernização das suas infraestruturas. Quando comparamos com os Estados Unidos, estamos a falar de 15% em média. Portanto, estamos aqui a falar que esse delta diferencial também se reflete também depois na rentabilidade também de setores. Acho que também há outra coisa que é para tirar um bocadinho o tom negativo, é que nós temos feito, e o setor, e nomeadamente a Altice, tem trabalhado para inverter e para reinventar-se. Há uma componente, obviamente, importante que todos temos trabalhado e nós temos trabalhado, é na optimização de custos e nossa estrutura de custos. Uma segunda componente, e nessa matéria fomos pioneiros até na Europa, é a venda de ativos que consideramos non-core, para obviamente libertar cash flow, para continuarmos a investir naquilo que consideramos mais importante, que é a modernização das infraestruturas e também na qualidade de serviço. E terceiro importante, temos procurado todos, e novamente nós, na diversificação do portfólio telco e não telco, expandindo para outras áreas. E, portanto, aí, no nosso caso, temos investido noutras áreas que levam também ao crescimento dos nossos resultados, e nomeadamente, no caso português, à expansão daquilo que é a Altice Labs e no mundo, ao aumento das exportações. Mas é que já lá vamos, Ana, não se preocupe, que eu vou dar só para concluir para essa reflexão, não há problema. A reflexão é, o setor tem-se reinventado e não Certo. se queixa só de componentes regulatórias. Está chegado um momento em que provavelmente temos que avançar para movimentos de consolidação dentro dos mercados, mas também transfronteiriços na Europa. E em Portugal há espaço para isso. Enfim, eu não quero desvalorizar, seria até deselegante com o Luís, a operação Vodafone Novo, mas não é propriamente uma alteração estrutural de mercado, não é isso que se trata. Ou a Altice considera, como é que a Altice avalia, de resto fez comentários no âmbito do processo de consulta da ADC, como é que avalia esta operação de concentração? No passado, nós sempre dissemos que no futuro íamos assistir a mais movimentos de concentração e de consolidação. Por isso, não nos espanta movimentos de consolidação, seja em Portugal, seja noutras geografias na Europa. Nós, obviamente, somos mero observadores do processo e, obviamente, estaremos à espera daquilo que for a decisão da ADC. A Ana trouxe o tema da consolidação, nomeadamente interno e internacional. Ainda há poucos meses discutia uma avaliação de disponibilidade dos acionistas da Altice para avaliarem uma consolidação. A Altice, na sua gestão hoje, enfim, não me diga que isso é tema dos acionistas, isso nós sabemos, está a gerir num quadro de uma Altice como a que tem hoje, ou perspectiva, digamos, no curto prazo, a 3 anos, algum tipo de movimento nesse sentido? Nós somos um investidor de longo prazo. Se está-me a perguntar relativamente ao investimento em Portugal e a nossa operação, portanto, repito e reitero aquilo que temos dito e temos comunicado como grupo, ou seja, somos um investidor de longo prazo, estamos satisfeitos com a nossa operação em Portugal. Hoje, curiosamente e coincidentemente, publicámos resultados
crescimentos de receitas a 2 dígitos, crescimentos da nossa geração de cash flow em Portugal a 2 dígitos também e crescimento do EBITDA também a 2 dígitos. Por isso, acho Mas que nem tudo é estamos, mau, pronto, vá. Nem tudo estamos é mau. satisfeitos com o que temos feito. Tomamos, obviamente, decisões difíceis no passado relativamente a algumas matérias, mas acho que a nossa estratégia tem provado que é bem sucedida. Miguel, como é que avalia a operação de concentração da Vodafone com a Novo? Não tenho que avaliar porque não é uma operação Como que envolva a concorrente? nós. Não, sim, mas é parte interessada. Como concorrente apenas gostaria que fosse assegurado. Pediu muitos remédios ou não? Não, nem muitos nem poucos, apenas aqueles que foram aplicados a operações equivalentes no passado. Ok. Não mais do que isso. Vamos lá ver, a Novo, a ex-Cabo Visão, tem perdido cota há 15 anos, talvez mais, não sei. Recentemente, em 2019, salvo erro, foi adquirida por um acionista de grande sucesso no mercado espanhol, que é a MásMóvil, Sim. e desde essa altura continua a perder cota. Portanto, o papel ativo, efetivo da Novo como dinamizador de concorrência em Portugal É limitado. é limitado. E, portanto, parece-me difícil alguém argumentar que há questões de concorrência nesta operação. Vamos falar de 5G, porque estamos a falar de sustentabilidade. Apesar de tudo, já colocaram aqui um conjunto de problemas que o setor enfrenta e as empresas enfrentam, até numa perspectiva mais de médio prazo, de sustentabilidade. O investimento no 5G é sustentável? Miguel? Se eu disser que não, tenho amanhã os meus acionistas à perna, mas Podia parece, interromper mais depressa, se tiver vontade de interromper esse mandato de Parece- 14 anos. parece difícil. Vamos ver o caso específico da nós, mas o da Altice e da Vodafone não serão dramaticamente diferentes. Nós investimos até à data de hoje, mais ou menos, ou bem acima de 350 milhões de euros no 5G, mais o investimento que fizemos na aquisição dos direitos de utilização de espectro. À data de hoje, e pelo que foi anunciado pelos operadores, até setembro, o 5G é gratuito. Portanto, estamos a falar, e voltando à questão do retorno dos investimentos, no caso da nós, estamos a falar de um investimento de 350 milhões de euros, Sem retorno. que se formos ver do ponto de vista direto, e Direto, admito claro. que não pode ser visto Sim. exatamente assim, mas do ponto de vista direto, não entrou um euro. E a questão é, obviamente, que nós fizemos um investimento desta dimensão, criamos aquela que é de longe a melhor rede 5G em Portugal, não foi para ter retorno em 2023, Com certeza. nem em 2024, nem em 2025. Mas terá alguma coisa. Ter alguma coisa. E se continuarmos nesta senda, se continuarmos neste clima e neste contexto, que não quero explorar porque vamos voltar ao tema, já percebi, vai ser difícil de facto dizer daqui a alguns anos. Acho que o melhor exemplo é o 4G. Aquilo que nós investimos em 4G, o setor, quando surgiu o 4G, quando foi o concurso de atribuição de licenças do 4G, em 2012, desde essa altura até agora o setor perdeu 2 mil milhões de euros de receitas. Perdeu 2 mil milhões de euros de receitas. Investiu no 4G 370 milhões, salvo erro, nas licenças, penso que foi esse o valor, já foi há muito tempo. Sim. E depois investiu na construção das redes, todos os operadores, nos reforços sucessivos de capacidade dessas redes, porque o tráfego, entretanto, explodiu. E eu pergunto, como é que se mede a rentabilidade do investimento que foi feito em 4G? Porque se nós perdemos 2 mil milhões de euros de receitas enquanto setor, é muito difícil de justificar esse Eu investimento. arriscaria a perguntar o que é que andam aqui a fazer, não é? Se calhar é melhor não andar neste setor. Posso acrescentar aqui um Força, ponto? Luís. Há aqui Onde é que se ganha? Onde é que se ganha dinheiro? Ou onde é que se vai ganhar dinheiro? Eu no subscrevo 5G? o que o Miguel disse, mas ao mesmo tempo tenho aqui algum otimismo que algumas coisas possam mudar no setor que ajudem Se calhar é por ser a novo resolver por ser entrante. este problema. Talvez seja. Um dos temas que está neste momento em debate é a questão de o que está a acontecer nas redes, nos tráfegos na rede, que é, se olharmos para quem é que está a utilizar as redes, nós temos 6 empresas, todas baseadas nos Estados Unidos, no seu conjunto representam mais de 50% do tráfego que circula hoje em dia nas nossas redes fixas e móveis. Em Portugal. Em Portugal e Sim, em é geral média, no mundo em geral, inteiro, sim. porque não é particularmente diferente. diferente de país para país. E existe um debate neste momento que eu acho muito relevante, que é com o tráfego, que vai exigir ainda mais investimentos para além dos que o Miguel referiu, que nós estamos a investir essencialmente na cobertura de 5G, mas vamos ter que investir também em capacidade.
o tráfego a continuar a crescer, é Preciso inevitável. mais capacidade e não só cobertura. E estes utilizadores da infraestrutura, neste momento, não pagam absolutamente nada por utilizar a infraestrutura. E isto é um debate que é fundamental para nós, para a indústria, que é estes grandes utilizadores das infraestruturas deveriam também contribuir para a rentabilização do investimento, com o qual, pelo menos tentei aqui demonstrar que atualmente o setor não consegue retirar a Chamado rentabilidade fair deste share, mas entretanto é preciso que as operadoras consigam fazer algum dinheiro, porque enquanto isso se decide e não se decide, têm que investir e agora até estão a prestar esse serviço gratuitamente. Onde é que a Vodafone pensa ganhar dinheiro? É por isso que é urgente que se tome uma decisão relativamente a esta Ana, matéria. onde é que a Altice pode ganhar dinheiro no 5G neste contexto? E quando? O investimento da fibra óptica, o investimento do 4G foram sempre investimentos de longo prazo, ou seja, são também, obviamente, para nós operadoras, com investimentos também de posicionamento relativamente à melhoria de serviço que podemos oferecer aos nossos clientes. Não se vai ver um retorno, mais uma vez, voltamos, porque é que nós precisamos de previsibilidade e de estabilidade, até regulatória, para podermos investir, porque somos, para lá de sermos indústrias de capital intensivo, nós investimos não é para ter retorno no passado 6 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. Portanto, nós procuramos e estamos a procurar, e eu acho que vão ser desenvolvidos, e aí temos que, mais uma vez, a regulação e o ambiente regulatório têm que nos ajudar, porque para rentabilizarmos o 5G todos como indústria, provavelmente vamos ter que trabalhar em parcerias e criar parcerias estratégicas para criar ecossistemas, para construir soluções para podermos potencializar o uso do 5G. Já muitas soluções estão a ser estudadas a nível do entretenimento, a nível de cada uma das indústrias, mas é preciso criar plataformas em que cada um de nós, operadores, temos que também, no fundo, ter linguagens comuns para poder utilizar e para poder disponibilizar os serviços aos nossos clientes. Aqui é onde a abertura, do ponto de vista regulatório, tem que também existir. Está a pensar em que tipo de parcerias? Entre os operadores ou com outros negócios que permitam rentabilizar esse Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, há muitos use cases. Um use case que existe e que está a ser também estudado e já está a ser experimentado, por exemplo, aumentar a experiência de televisão. Por exemplo, aumentar a experiência de eu poder ver o futebol. Eu hoje em dia vejo as câmaras que são dadas, ou seja, as imagens que são dadas pelo operador que está a repetição. Se eu quiser observar aquele jogador, se eu quiser ter uma experiência mais imersiva, aqui provavelmente vai ter que ser desenvolvida e estão a ser desenvolvidas plataformas com vários players que existem no mercado para que possamos, nós como operadores, dar um premium service e aí monetizar em cima do 5G e da capacidade que o 5G tem, a latência, a velocidade, etc., para poder, obviamente, ter aqui um ARPU uplift para podermos, obviamente, monetizar esse investimento. Agora, isto é um caminho que vai ser feito. Hoje, também, se não fosse feito o investimento em 4G, não teria surgido também um conjunto de outras soluções que nos permite também monetizar o investimento que fazemos em 4G. É uma equação, e volto a dizer, obviamente estamos num contexto muito desafiante, porque nós estamos a fazer um investimento avultado em Portugal e na Europa, de uma maneira geral, porque nós temos metas muito ambiciosas da década digital até 2030. Portugal, nessa perspectiva, está mais avançado que outros países, porque temos uma cobertura de fibra óptica, praticamente temos o país fibrado, mas há outros países que têm, para além do 5G, têm que fazer o investimento na cobertura da fibra óptica. E, nesse sentido, se não conseguimos encontrar formas de monetizar os investimentos que são feitos num contexto de inflação, num contexto de subida das taxas de juros, provavelmente não vamos encontrar espaço para investir para o 6G e para as próximas já se começa gerações. também a avaliar. Este ano, já as primeiras obrigações, cumprimento de obrigações de cobertura de rede de 5G, elas vão ser cumpridas, as obrigações, as que estão no contrato, da parte da nós, obviamente. Sim, eu consigo falar pela nós, não consigo falar pelos outros. Vão, mas não posso deixar de dizer que o que está a acontecer é completamente inadmissível, porque nós entramos num processo, no leilão, com um conjunto de regras, uma das quais eram estas regras das obrigações de cobertura. Acontece que, face àquilo que era o calendário do regulador, quando nós definimos uma estratégia para esse leilão, em função destas regras,
o processo todo atrasou-se mais de um ano. Sim. Portanto, é completamente, só mesmo quem, não queria ser ofensivo, mas é preciso estar completamente desligado da realidade, ou estar mal intencionado, para num cenário destes, e já nem Não vou alargar falar, prazos. não alargar, não, fazer a translação simples, já não peço mais nada. Podemos depois argumentar que houve a guerra e houve falhas nos abastecimentos e houve um conjunto de coisas e a crise energética e isso tudo. Não vou argumentar isso. Agora, se acabou um ano mais tarde, o primeiro set de obrigações devia acontecer um ano mais tarde. Isso não vai acontecer, mas isto também, no nosso lado, não estamos preocupados, nós vamos cumprir. Luís, a Vodafone tem condições para cumprir as metas e as obrigações que está obrigado no concurso? Não tenho muito a acrescentar, a não ser que concordo inteiramente com o que o Miguel disse relativamente à questão dos prazos às obrigações de cobertura. Há um ponto que é importante. Já agora também vamos Força. cumprir do nosso lado, apesar da exigência. Há um ponto que é importante, enfim, antes de passar. Quando é que pensam começar a cobrar? O 5G. Silêncio, 5G. O problema, voltamos à primeira pergunta da noite, salvo erro, ou da tarde, é o nível de concorrência. O mercado é tão concorrencial que qualquer movimento de um operador exige a resposta dos outros. Certo. Qualquer dia, semana, já nem falo de meses, em que nós temos uma proposta de valor, uma oferta que não é competitiva, versus a melhor oferta que existe no mercado, estamos a perder clientes. Sejamos sinceros, todos aqui somos capazes de falar horas sobre os méritos de cada uma das nossas empresas e como é muito melhor o nosso serviço, blá, 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 blá. Se a oferta não for competitiva, Porque o preço é decisivo, não é? o preço é uma variável muito importante e, portanto, não é possível, não é sustentável ter preços acima do que tem a concorrência. E daí nasce talvez o maior dos equívocos da Autoridade da Concorrência, que ainda não falamos aqui hoje, que é a Autoridade da Concorrência olha para a estrutura de preço e diz assim, eles são todos iguais. Esta gente está toda aqui combinada. Quando é o exato oposto. Porque os preços estão iguais. Porque se este senhor baixar 5 euros num pacote, eu tenho necessariamente que na hora em que descubro que ele baixou 5 euros o pacote, tenho que baixar 5 euros o pacote. E é por isso que o mercado é concorrencial, é por isso que a penetração dos serviços em Portugal é muito superior às médias europeias. É precisamente por isso. Portanto, tirar da igualdade de preços a leitura que o mercado não é competitivo é o exato oposto daquilo que está por trás dessa igualdade. E isso aplica-se ao 5G. Enquanto existirem operadores, operador, não interessa, que ofereçam Um dos 5G, três. um dos três, qualquer, até posso ser eu, não quero estar a nomear ninguém. É Portanto, evidente que os outros- eu faço a pergunta ao contrário. Quem é que vai anunciar primeiro que vai fixar um preço, que vai pôr um preço? nós anunciamos, nós fixamos um preço, E depois dizem, mas isto é. mas nós já suspenso. agora temos uma promoção. Sim. Mas agora é uma promoção. Luís, Nós, quando o lançamento, fixámos um preço. mas depois ficaram com a promoção, não é? Portanto, vamos estar com a promoção até quando? Porque Mas foi depois não se podem queixar do foi regulador. resposta nós como não o Miguel estava a dizer, foi resposta ao movimento. Portanto, todos responderam, mas o ponto é este: não se podem queixar depois do contexto externo, quando os próprios operadores que aqui estão optam, no momento, anunciam um preço e depois dizem, se calhar afinal, isto vai por zero. E depois os outros corrigem. E, portanto, estão a investir numa rede e não conseguem ter €1 de retorno desse investimento. Mas António, aqui só queria comentar uma coisa. Numa fase inicial, é normal que nós, até para habituar o cliente e para convidar o cliente a usar uma rede nova e uma rede 5G e para entender os benefícios dessa rede, que haja um período de promoção. Se for a ver os anúncios de preços, nunca fomos o primeiro a estender a gratuidade. Eu vou ter que ir recuperar, agora não consigo. Não, eu acho que, Agora, António, rapidamente, nós- não consigo. Esta discussão é bastante perigosa. Nós não devíamos estar a discutir isto aqui neste É à painel, frente de toda a tá? gente. Só Está a ser aqui, transmitido em streaming e pela RTP, e, portanto, não há problema nenhum. Só para O dizer, a regulador pode Vodafone estar a não ver. discute preço em painéis. De qualquer forma, a razão pelo qual decidimos também introduzir a promoção foi precisamente para convidar os clientes a testarem o 5G. E não haver barreiras. Quem é que vai aderir primeiro? São as empresas ou os particulares que vão perceber primeiro as vantagens do 5G? E das operadoras, onde é que vai estar o negócio? Numa primeira Eu fase. diria que as diferenças no consumidor talvez sejam menos pronunciadas do que as diferenças que o 5G pode trazer em alguns use cases no segmento empresarial. Em que no segmento empresarial, em particular, temos vindo também a Vodafone a trabalhar, pode representar uma maior transformação nos próprios processos
industriais, nos processos comerciais da própria empresa. Miguel, as E empresas nesse estão sentido, disponíveis. há mais valor para as empresas. Não, globalmente, estou 100% de acordo com o que o disponíveis, Luís disse. sensíveis Globalmente estão, mas isto é verdade. A oportunidade, o o investimento. potencial do 5G é superior, ou é mais transformacional para as empresas do que é para os utilizadores individuais. O problema é que em Portugal há poucas empresas de dimensão, nomeadamente empresas industriais, onde essa transformação pode ser mais significativa. Há poucas empresas com escala. E empresas industriais com escala, ainda menos. Portanto, isto é absolutamente verdade numa perspectiva geral, global, do 5G. Em Portugal será um bocadinho mais difícil. Ainda assim existem algumas e nós acreditamos, nós próprios já apresentamos, já aplicamos vários use cases, para usar essa expressão, portanto, aplicações práticas de 5G aplicado à indústria, à logística, ao ensino, vários use cases. Agora, daí até a coisa arrancar e depois de arrancar se transformar em receitas para nós, há uma inércia. Ana, vamos falar de fair share, que é um ponto que já foi aqui sublinhado, mas que me parece importante. O que é preciso para haver esse fair share? No fundo, essa repartição de custos-receitas, nomeadamente com, chamamos as Big Tech, se quiser, os operadores que utilizam as redes e que não pagam por elas. De receita já há, de custo é que não. Custos. Custos, sim. O fair share é basicamente encontrar um mecanismo que possa haver um reequilíbrio do ponto de vista desse investimento. Mas qual é, isso nós sabemos, mas qual é o mecanismo? Como é que a Altice e a Ana vê a definição desse mecanismo ou desse equilíbrio? Que caminho é que se pode fazer? Nós fazemos parte de um grupo que é a Etno, onde estão os principais operadores a nível europeu, onde temos refletido sobre esse tema. Até muito brevemente vamos ter uma reunião no próximo mês com a Vestagen sobre o tema, porque essa discussão, penso que foi o Luís que mencionou, também está a ser feita a nível europeu. Nós não queremos que isto se transforme no imposto. Também não queremos que seja um financiamento público. Acho que deve haver um diálogo e deve haver uma negociação entre os operadores tecnológicos e as operadoras de telecomunicações, por forma a que possamos fazer esse... E, portanto, fazemos aqui um breve compasso de espera, Ana. Não há problema. Podemos esperar um bocadinho para o Sr. Ministro chegar e poder assistir aqui à discussão sobre o resto do painel. Muito bem-vindo, Sr. Ministro. Ana, por favor. Portanto, como estava a dizer, nós estamos a procurar um reequilíbrio. Não queremos que esse reequilíbrio seja um imposto. Deve existir uma negociação entre os operadores tecnológicos, essas empresas tecnológicas e os operadores de telecomunicações, porque de facto existe um desequilíbrio grande. E do estudo que a Etno fez e disponibilizou publicamente, estamos a falar de 1 para 10. Ou seja, o investimento entre aquilo que é investido por parte dessas Big Tech e aquilo que é investido, se somarmos todos os investimentos que são feitos por todos os operadores. Para além disso, o nosso nível e nossa pressão regulatória, que eu acho que também é necessário comentar e ter aqui uma reflexão, é muito superior. Nós temos deveres de informação, deveres de transparência, deveres de reporte, deveres de obrigação de cobertura, deveres de qualidade de serviço, que se traduzem, obviamente, em mais investimento ou maior custo ou maior estrutura de custo. E não temos a abrangência global, não é? Não resiste à provocação. Nós operamos Querem menos localmente. regulação para os operadores e mais regulação para as Big Tech. Igual. Não, nós só queremos um campo Não, que seja, nós queremos seja só- plano. Campos inclinados. Não é que queremos campos inclinados. Como no futebol, queremos um campo. Apesar de tudo, a Comissão Europeia e a União Europeia já deram passos relevantes, nomeadamente com a Lei dos Serviços Digitais, a Lei dos Mercados Digitais. Acrescenta alguma coisa a esta discussão? Miguel, A qual discussão? à discussão do fair share? Não sei, o que eu acho, só para fazer aqui um parênteses, Força. esta discussão está a acontecer, como disse a Ana, o Luís já tinha referido, a nível europeu, é uma discussão muito presente e muito relevante. Qual é o pensamento do regulador português sobre esta matéria? Quem é que ele ouviu? Que opinião tem sobre esta matéria? Nunca foi ouvido o Miguel sobre esta matéria pelo regulador? Não, nem sobre esta, nem sobre nenhuma. Portanto, essa pergunta é fácil de responder. Pode perguntar 10 vezes, nunca fui ouvido sobre coisa nenhuma. Mas ele é muito vocal, o regulador. Se estiver a acompanhar isto em streaming, pode saber agora aqui qual é a vossa opinião. Não, a nossa opinião parece-nos absolutamente é impossível continuar estes investimentos. É impossível continuar a assegurar preços acessíveis aos cidadãos e às empresas sem que este crescimento do investimento que vem por crescimento do tráfego não seja repartido.
o custo não seja repartido. Portanto, isto é um caminho que me parece absolutamente natural. Admito que o formato não é fácil de desenhar. Não é de todo fácil. Mas é inevitável, não é? É uma questão do utilizador-pagador. Luís, ia acrescentar um ponto? Não, eu acho que foi dito o que eu também penso sobre o assunto. Obviamente que qualquer solução terá que ser sempre respeitando tudo o que se tem vindo a dizer relativamente à neutralidade. Portanto, o objetivo não é criarmos uma situação em que há entidades que, pagando, têm privilégios relativamente à utilização de internet. É estritamente uma lógica de fairness relativamente à utilização de um ativo. E, portanto, a lógica que a Vodafone também tem vindo a defender, junto também das entidades europeias, é precisamente que esse mecanismo resulte de uma negociação direta entre os operadores e estas entidades, estas empresas grandes, como disse, e que, obviamente, que essa negociação não vai resultar se for simplesmente uma negociação sem algum apoio do ponto de vista de legislação relativamente Regulatório, digamos assim. regulatório. E relativamente à matéria regulatória, há pouco fez a questão porque é que nós queremos mais e menos regulação. Nós não queremos mais ou menos regulação, nós queremos uma regulação justa para todos. Nomeadamente, nós temos os OTTs operam em serviços que, à luz do consumidor, são quase indistinguíveis do que é que os operadores de telecomunicações fazem. Sim. Mas não têm nem de perto o mesmo conjunto de obrigações que o operador tem. Por exemplo, o Miguel tem falado bastante da regulação, mas eu vou falar de um aspecto da regulação que ainda não foi referido, que é os custos que a regulação tem em Portugal, nomeadamente taxas de espectro e taxas de regulação. Nós falámos aqui de que os preços subiram ou não subiram. Os preços das telecomunicações em Portugal, num espaço de 5, 6 anos, na verdade até decresceram, apesar da inflação ter aumentado, em particular nos 2 últimos anos. Mas as taxas de regulação e as taxas de utilização de espectro subiram de 60 e tal milhões para 100 milhões no setor. Aliás, Eu ia trazer esse ponto, se precisamente. fizermos a comparação em termos de quanto é que Portugal e os operadores em Portugal pagam de custos de espectro e de utilização, também comparamos muito bem em termos europeus. E já agora, agregando ao que o Luís está a dizer, 40% dos custos da Anacom neste momento são provisões de litigância contra os operadores, que depois são refletidos nestas taxas. Mas eu ia trazer precisamente esse ponto, porque obviamente não podemos deixar esta discussão sempre de falar não do regulador presidente, mas da regulação, mas da entidade, a Anacom, que apresentou lucros de 50 milhões de euros em 2022, por taxas cobradas e também por essa litigância que queria, digamos assim, mais receita. Enfim, eu já antecipo o que me dizem sobre os custos. O meu ponto e a minha pergunta é outra, porque todos aqui também perceberão exatamente o que dirão sobre esses custos, sobre estas taxas. Mas, tendo em conta que 90% foi anunciado, desses 50 milhões vão ser entregues, devolvidos ao Estado, e vão ser devolvidos ao Estado, o que é que o Estado deveria fazer com eles, Miguel? O Estado, na minha perspectiva, o que deveria, o que poderia fazer, desde logo, tal como poderia ter feito com os fundos do PRR, como fizeram outros governos, aliás, é complementar aquilo que os operadores fazem, que já é muito, e assegurar a universalidade, nomeadamente financiar o investimento para as zonas brancas. Mas também o visto está atrasado, não é? Está, mas isso o Sr. Ministro saberá falar melhor que eu. Em Espanha foram alocados 2 mil milhões para complementos de cobertura de 5G e 2 mil milhões para a fibra, precisamente para chegar às zonas brancas espanholas. Aí está uma boa utilização das verbas que vêm da Anacom. Mas depois não venham demagogicamente questionar os aumentos que fizemos de preços que são inferiores à inflação, porque de 2021 para 2022 os nossos custos do setor com a Anacom aumentaram 11%, de 2021 para 2023, pelo menos no nosso caso, 17%, e nos últimos 10 anos, 70%. E, portanto, claro que há muitos outros custos que também aumentaram, mas eu pergunto como é que nós caímos, a receita por serviço neste período reduziu 45%, portanto, nós hoje, por serviço prestado, cobramos menos 45% do que há 10 anos atrás. Já há 10 anos. E quando eu digo serviço, não é o custo unitário, porque dentro desse serviço, há 10 anos, se calhar estava 1 giga ou menos que isso, e agora estão teras.
E, portanto, Mais capacidade. se fôssemos fazer o preço por minuto ou por dados, então nem se discutia. Mas, portanto, tudo aumenta, as nossas receitas diminuem e depois há este comportamento demagógico a questionar e a denegrir as empresas do setor, que tem sido feito de forma sucessiva, pelo menos, se não diária, semanal. Na minha perspectiva, não é bem esse o papel de um regulador. Ana, o que é que faria? O que é que seria útil fazer com a receita do Estado decorrente desses lucros de 50 milhões de euros? Nós, Por favor, não metam na TAP. Senhor Ministro. Nós, nós operadores, nós trabalhamos na construção e no desenvolvimento das infraestruturas, mas se queremos caminhar para uma sociedade mais digital, há duas componentes que também são bastante importantes. Uma é os equipamentos de acesso, ou seja, é preciso que as pessoas tenham capacidade de ter smartphones, poderem utilizá-los, ou tablets, ou computadores para poder utilizar as nossas redes. E há uma componente muito importante, que são as competências digitais. Eu acho que em muitos países, esse tipo de fundos e os fundos capturados pelos reguladores a nível das taxas de utilização são utilizados não só para desenvolvimento de redes para cobrir as chamadas zonas brancas, mas também para combater a iliteracia digital. Agora, o aumento e incremento destes custos leva a que haja um incremento também dos custos da nossa estrutura de custos, que provavelmente poderíamos não ter e talvez aí até poder oferecer preços mais competitivos ao consumidor final. Isso, acho que é um dos temas que temos que trabalhar. Efetivamente, nós somos um dos operadores, talvez pela nossa dimensão, talvez por sermos declarados com posição dominante de mercado, somos os mais escrutinados e os mais, provavelmente pelo nome que o nosso regulador mais utiliza quando quer fazer algum tipo de apresentação, anunciar algum tipo de política. E muitas vezes estamos a concentrar-nos no acessório. O Miguel aqui falou que Lisboa tem a melhor rede 5G e um prémio foi atribuído. Acho que nenhum de nós, os três, foi convidado para receber esse prémio. Estavam entidades públicas a receber esse prémio e não estavam as entidades que mais contribuíram e investiram para esse prémio. Para além disso, acho que muitas vezes também, e vê-se recentemente, mas somos cobrados com níveis de cobertura. Níveis de cobertura, às vezes, onde não existe praticamente população, apesar do esforço que nós estamos a fazer para fazer o investimento. E acho que estamos a preocupar, às vezes, com o acessório e não com o estrutural. Nomeadamente, por exemplo, há aqui um tema que a nós, Altice, nos preocupa, que temos alertado também a todas as entidades públicas, que tem a ver com o fim de vida útil do cabo do CAM, que liga o continente, cabo submarino, que liga o continente aos Açores e à Madeira. Esse cabo tem uma vida útil já definida de dezembro de 2024. Estamos a 1 ano e meio. Em 1 ano e meio não vai ser possível substituir aquele cabo. Mesmo que começássemos hoje, não era possível. Se começássemos hoje, demorávamos 3 a 4 Num minuto, então, anos. o que é preciso fazer? Num minuto, porque eu tenho aqui mais 2 temas muito relevantes. Num minuto, Eu acho que é necessário fazer para é preciso pragmatismo. Primeiro, do nosso lado, há colaboração para poder encontrar soluções. Acho que é preciso pragmatismo para tomar decisões. Falamos há pouco de sustentabilidade e o Luís trouxe precisamente esse tema. Como é que se convencem? E no contexto em que estamos a viver agora, custos financeiros mais elevados, como é que se convencem um acionista internacional, no caso a Vodafone, mas enfim, todos os acionistas, na verdade, a investir no mercado português com este quadro que vocês acabam por traçar? Bem, é extremamente difícil, tenho que dizê-lo, apesar de ter apenas 4 semanas de experiência neste papel. Já percebeu? Não, tive o papel inverso. Exato, que é, se calhar não vale a pena investir em Portugal porque aquilo não é muito rentável. O problema não é estrito a Portugal, o problema que tenho estado a descrever de segmentação, etc. É europeu. É europeu. E, na verdade, em Portugal até houve algumas vantagens, que foi os custos de investimento, em particular em infraestruturas de fibra, até tinham alguma vantagem face a outros países da Europa. E, portanto, numa perspectiva de, pelo menos, tentar rentabilizar esses investimentos, acabou por ser prioritário, tornou-se mais prioritário poder investir em Portugal do que, por exemplo, países como a Alemanha, em que é conhecido, em que há um atraso muito grande. A solução é vender infraestruturas como Agora, têm a feito? situação
a situação que nós temos cá, relativamente a esta dificuldade, e, por exemplo, há bocado estávamos a falar de o retorno sobre os capitais investidos. Sim. O setor em Portugal, o retorno sobre capitais investidos andará nos 5, tal por cento. Isto é abaixo do custo de capital. Portanto, cada euro que é posto em Portugal, até à data, não foi possível gerar um retorno capaz de ser competitivo face a alternativas de investimento. E isto aqui, os investidores, sendo o Vodafone como grupo ou outro tipo de investidores, olham para estes indicadores. Miguel, a solução tem sido vender infraestruturas e concentrar a atividade nos serviços que estão a prestar? Não diria que tem sido, embora isso seja uma tendência europeia. Por exemplo, no nosso caso específico, a venda dos ativos passivos, portanto as torres da rede móvel, foi importante porque nos permitiu, com esse encaixe, fazer o investimento quer na aquisição dos direitos de utilização de espectro, quer agora no desenvolvimento da rede 5G. Portanto, há uma série de investimentos. Nós, nos últimos 2 anos, investimos 1.000 milhões de euros, que é acima daquilo que é a nossa média histórica. É evidente que as receitas, o encaixe dessa venda de ativos foi importante. Agora, temos que ver em cada momento, selecionar, também é preciso ver o contexto financeiro, porque era uma operação mais atrativa quando as taxas eram baixas do que é hoje. Se calhar daqui a 5 anos voltam a ser, se calhar quando chegamos ao 6G para financiar o rollout do 6G vamos precisar, depende um bocadinho das necessidades de negócio. Ana, e a venda do data center da Covilhã, como é que está? Como sabe, é um tema que eu não posso comentar. O que eu posso comentar é que Altice Portugal tem ativos muito valiosos e é óbvio que alguns desses ativos podem despertar a cobiça de interessados investidores. O que nós estamos interessados com o data center da Covilhã é, no fundo, aumentar e capturar todas as potencialidades que pode haver do ponto de vista de extração de maior valor daquele ativo. E nessa perspectiva, fazemos sempre revisões estratégicas de todos os nossos ativos. E da revisão estratégica dos nossos ativos, que nós também temos procurado e temos conseguido também crescer neste mercado. Portanto, o que nós procuramos é, por um lado, e temos que também tentar encontrar situações ou oportunidades para diversificar dentro do telco, mas eu gostaria de falar do não telco, que é isso que nos está a ser a nossa grande alavanca de crescimento. Tendo ativos importantes em Portugal, como o caso da Altice Labs, nós neste momento, em 5 anos, quintuplicamos a capacidade de exportação e as receitas da Altice Labs. Para dentro e fora do grupo? Para dentro e fora do grupo. 80% do volume de negócios da Altice Labs já não é com a Mel, é fora de Portugal. E isso tem-nos permitido, lá está, ter a escala que não temos no mercado português e, com isso, permite-nos, com os resultados que hoje apresentamos no primeiro trimestre, um crescimento de 2 dígitos e quase 70% da nossa unidade de investigação e desenvolvimento. Basicamente, aproveitamos competências que temos cá e tentamos expandir noutros mercados, encontrando oportunidades de crescimento e elevando esse crescimento em setores sinérgicos. Outro setor foi, nós lançámos na energia, e lançámos o Mel Energia, lançámos como comercializadores, comprámos uma empresa de bilhética. Eu, por vezes, gostaria que falassem mais de tudo o que nós temos feito e tudo o que temos adquirido em Portugal e não tanto Temos que fazer um debate de Estado da Nação das não telecomunicações, mas estamos a chegar ao final do nosso debate e eu ainda tenho Altice Labs aqui... é telecomunicações, exportação de engenharia portuguesa. Tenho aqui, obviamente, ainda 2 ou 3 temas para falar e um em particular é que o regulador, o atual mandato da regulação está a chegar ao fim. Enfim, veremos se será substituído ou não no prazo, digamos, definido. O Sr. Ministro, se calhar, pode trazer-nos aqui alguma reflexão sobre o tema, mas não vou perguntar o que é que pensam do regulador, porque já todos sabemos. Eu gostava de saber o que é que esperam que seja o perfil do novo regulador. Miguel. Desde logo, um perfil que convida ao diálogo, porque historicamente esse diálogo produziu resultados. Há bocado o Luís referiu os custos de desenvolver fibra em Portugal, comparativamente a outros países europeus, eram mais baixos. E parte da razão por trás disso tem a ver com a regulação que foi feita a seu tempo e com base nesse diálogo. Isso perdeu-se nos últimos 6 anos e, portanto, aquilo que nós esperamos é que num próximo mandato exista esse diálogo e que exista essencialmente por parte da administração uma consciência daquilo que é a missão da Anacom. E uma das missões da Anacom, quiçá a mais importante, é assegurar um desenvolvimento sustentável, concorrencial do setor das telecomunicações. Esta componente da missão foi completamente ignorada nos últimos 6 anos e, portanto, aquilo que nós gostaríamos muito de ver era alguém que tivesse consciência daquela que é a missão da Anacom.
Luís, e o papel deve ser diferente do que foi? Mais do que a pessoa, penso que é a visão para o setor, ou seja, é uma visão que tem que ter por base não apenas um pilar e uma certa obsessão por trás de um dos pilares, mas os 3 pilares que constituem o fundamento da ANACOM, que é a sustentabilidade do setor, é obviamente ter em conta o consumidor e o papel de defesa do consumidor, mas há os outros pilares que também são importantes. E é do equilíbrio destas 3 forças que o setor pode ficar mais saudável. Portanto, o nosso apelo é que a visão e a política que venha a ser adotada para o setor vá nesse sentido, obviamente tendo por base um maior diálogo. Muito bem. Para terminar, Ana Figueiredo, o setor perdeu Eu relevância... só te acrescentava uma ideia, uma frase. Numa frase, uma ideia numa frase. 10 segundos. Acho que precisamos de menos ego e mais lego na regulação. Mas mesmo para terminar, o setor perdeu relevância face a outros nos últimos anos? Por exemplo, face ao setor da energia. É um setor comparável, complexo como o setor das telecomunicações. Perdeu peso político, perdeu relevância por responsabilidade própria dos operadores ou porque o poder político, os decisores, dos vários governos, foram desvalorizando o papel das telecomunicações? Eu acho que tivemos um evento recente, com a pandemia, em que o setor foi extremamente relevante. Se não fosse o investimento que nós tivéssemos feito, o setor, a indústria e o nosso papel relevante durante a pandemia, a economia tinha parado, o país tinha parado, a educação tinha parado, ou seja, um conjunto de outros setores tinham parado. Eu acho que o país não se consegue aperceber da relevância que é ter um setor, talvez porque nós comparamos tão bem com outros indicadores, somos tão bons alunos e temos, digamos, estamos no ranking a nível europeu e acima da média em muitas matérias, provavelmente o país não dá a atenção devida e à relevância desse setor. Provavelmente é aqui uma meia-culpa nossa do setor, que temos que, obviamente, também sermos mais proativos, mais positivos daquilo que é a nossa importância e relevância no setor e da importância para o desenvolvimento da economia. Não existe transição energética sem transição digital. Não existe transição digital sem os nossos investimentos e sem um setor de telecom forte, saudável e com capacidade de investimento na modernização das redes, seja do 5G, seja das próximas gerações de tecnologia. António, se me permite, eu gostava só de introduzir uma ideia final, que é, falámos 5 muito... segundos. Falámos muito Estamos aqui todos a ver aqui o nosso Falámos muito de rentabilidade, countdown. falámos muito de setor, mas este setor vive também de pessoas e de profissionais. E Portugal, de uma maneira geral, como sabemos, tem um problema de envelhecimento. E tem, para além disso, um problema também de imigração. E sabemos que são os mais bem preparados, os melhores quadros, e alguns trabalham neste setor, que no fundo saem do país e não voltam ao país. Eu acho que penso, ou gostaria que numa próxima oportunidade pudéssemos falar de algo que é fundamental para o país, que é fundamental para o nosso setor, que é o capital humano, e em que aqui necessitamos mais uma vez de pragmatismo, de atuação rápida, porque existe um delta... Só um último dado Não posso, peço desculpa, Ana. Eu tenho mesmo de terminar, já chegamos ao nosso tempo. De qualquer forma, fica claro uma coisa. Poderíamos ter aqui mais um Estado da Nação, mais uma hora a discutir, porque muitos temas haveria para discutir. Eu, apesar de tudo, creio que ficaram aqui, apesar das notas de preocupação, creio que capacidade de investimento e vontade de continuar, a produzir inovação e tecnologia neste setor. Quero agradecer a vossa disponibilidade aqui neste nosso debate. Convido-vos a ficarem aqui ainda comigo neste painel. Vou pedir o encerramento desta nossa conferência e chamo aqui ao palco o Presidente da APDC, Rogério Carapuça, e logo de seguida o Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Obrigado a todos.